Essa live hoje é para falar sobre as inseguranças que os aspirantes e os recentes empreendedores sempre têm quando vão registrar suas empresas aqui nos Estados Unidos, né? Quais são as principais inseguranças que eu ouço, né? Toda vez que eu faço bastante consultoria com as pessoas que estão nessa situação que eu descrevi pra vocês. E geralmente essas pessoas vêm com, tipo, uns medinhos, vêm com umas frases assim, que vou trazer pra vocês, essas inseguranças, e nós vamos desmistificá-las, ok? Então, uma delas, que é a primeira que eu quero falar hoje, é sobre a burocracia. Então, como o processo de abertura de empresa, ter empresa, fechar empresa, tudo sobre a empresa no Brasil é super burocrático e complicado e cheio de poréns. Bom, aqui tem vários poréns também. Mas, assim, a burocracia, que a gente chama lá até, né, minha mãe sempre fala burocracia, né? A burocracia aqui é muito menor. Não é que ela é inexistente, tá, gente? Vamos falar a verdade. Mas no caso das empresas, não precisa ter essa insegurança, não precisa ter, tipo assim, ranço de empresa ou preguiça de ter empresa, porque a empresa dá muito problema, muita burocracia. Você não vai ter tanto essas questões aqui comparado com o Brasil, que a gente ouve lá no Brasil, né? Aqui é muito mais facilitado em relação ao micro e pequeno empreendedor, né? Então, com certeza, vai facilitar. E um dos pontos que eu quero falar pra, tipo, desmistificar isso, que ter empresa é muito burocrático e dá muita dor de cabeça. Nossa, o que eu vou precisar? Você precisa do meu passaporte, do meu green card, do meu quê? Tipo, das roupas íntimas. O que você precisa? Você precisa da minha certidão de nascimento, né? Tipo, não, gente. Pra abrir empresa aqui nos Estados Unidos é bem mais simples. Eu nem preciso de uma cópia de documento. As pessoas, tipo, ficam assim... Você tem certeza do que você tá falando? Elas não acreditam que, na verdade, você só vai precisar definir o nome dessa entidade, a forma tributária. Você precisa definir, né, tipo, um representante principal dessa empresa. Em alguns casos, vai precisar do endereço, assim, dependendo do estado, do endereço dos donos, tá? E você vai precisar de um negócio chamado Register Agent, que muita gente não entende o que é isso. Register Agent é qualquer indivíduo que tenha pelo menos 18 anos e residência física no estado. E esse Register Agent, ele é responsável por ser servido, por receber documentos legais da empresa, tá certo? Eu tinha falado, você vai precisar de um representante principal. Então, não importa se tem 100 donos ou mais a empresa, entendeu? Mas, nós vamos precisar de uma pessoa responsável. Essa pessoa responsável vai ser os dados dessa pessoa, que dados? Nome, endereço, e, né, social ou ITIN number, ou se não tiver nenhum dos dois também não tem problema. Telefone. Essas informações serão usadas para solicitar o EIN number, que em português as letrinhas seriam EIN, que eu já falei na semana passada, que significa Employer Identification Number, que é o CNPJ lá do Brasil. Essa pessoa, ela será responsável, é o principal representante para emissão deste número. Então, eu resolvi trazer isso dentro de burocracia também. Quanto tempo leva? Então, se você tem o Social Security Number, que é o CPF, que para quem é nascido aqui nos Estados Unidos ou tem Green Card, o tempo de abertura de uma empresa varia mais em relação ao estado, mas para obter esse número EIN Number é muito rápido, você consegue, tipo, em minutos, sem brincadeira, porque existe o processo de solicitação online. Antes da pandemia, era possível fazer esse processo de solicitação online do CNPJ, sendo o representante principal também um portador de ITIN Number, que é lá o social para quem não tem status legal no país ou para quem ainda está no Brasil, por exemplo, e já tem um ITIN Number, certo? E isso era rápido também. Porém, infelizmente, depois da pandemia, eles bloquearam, não é possível mais fazer a solicitação online do CNPJ, do EIN, usando um ITIN Number. Mas quer dizer que não é possível? Não quer dizer que não é possível. Você pode fazer, só que vai demorar um pouco mais. Não vai mais poder fazer no mesmo dia, obter esse número no mesmo dia. Você vai precisar
solicitar isso por fax ou correio. E aí vai demorar aí no mínimo 45, 60 dias. Ai, tá demorando muito, gente, por causa da pandemia. Eles estão muito enrolados. Então, a minha dica em relação a isso é o seguinte. Se você tá começando seus investimentos agora, não faz sentido você investir tudo em abertura de empresa, porque você vai investir em estados diferentes, então você vai abrir várias empresas diferentes e tal, ter uma estrutura perfeita, por exemplo, para proteção de bens, e aí você não tem mais dinheiro para investir. Você gastou tudo com a abertura de empresa? Existe empresa, mas não existe investimento, então talvez aquele não seja o melhor momento para você abrir empresa, né? Então, acho que essa é uma dica que eu vejo que muitas pessoas ficam perdidas mesmo em relação a isso. Bom, outro ponto que eu quero falar, que também as pessoas sempre vêm e me dizem assim: Natália, eu quero abrir uma empresa, mas porque assim, eu tenho que estar tudo certinho na minha empresa, Natália. Eu quero fazer tudo muito certinho, quero começar a vida aqui nos Estados Unidos muito certo. Eu acho que vem até desse estigma que o brasileiro carrega, que a gente é torto lá no Brasil, e aí aqui tem que andar certo, né? Daí as pessoas chegam com isso: Natália, eu quero ter minha empresa tudo certinha. Então, pra resolver essa insegurança, né, o que é tá tudo certinho? O que você tem que levar em consideração pra você tá tudo certinho, né? Então, depois que você registra lá, por exemplo, na Receita Federal, depois você registra no estado, né? Você tem que procurar fazer, no momento que você está criando a sua empresa, registrando com esses órgãos, fazer um Operating Agreement, um Bylaw. O que é isso? São os contratos, são nomes que são dados para contratos sociais da sua empresa aqui nos Estados Unidos. E se você não tem um contrato social, você não tem um documento que rediz tudo que acontece com a sua empresa, né? Então, o contrato social, eu falo que ele fala tanta coisa que ele diz até o que acontece com a empresa se você morrer. Então, tudo está previsto ali no contrato social, né? Se entrar um novo membro, um novo dono da empresa, um acionista, depende do tipo da empresa. Se entrar um novo dono da empresa, o que acontece, como se dá isso, se um dos donos saírem, como se dá, se você morrer, como eu já falei, como se dá a distribuição de lucros dessa empresa. Essa empresa vai ter presidente, vai ter, chama officers, né? Vão ter diretores, né? Fala tudo sobre aquela empresa. Você tem que ficar ligado também, dependendo da atividade da sua empresa, se você precisa registrar nos sales taxes, que é como uma cobrança de ICMS, uma cobrança de impostos sobre produtos, né? Porque aqui nos Estados Unidos isso é repassado diretamente pro consumidor final. Uma coisa em relação ao que eu queria falar, as pessoas que são investidoras no mercado imobiliário, é que você fique ligado aí, gente, com principalmente os investidores que têm venda de propriedade e têm ganho de capital. Para você ficar todo certinho, né, perder essa neura, você tem que se ligar que se você tem uma empresa, por exemplo, registrada num estado, ou você está fazendo business no seu nome, aí também vai depender da forma com que a empresa está sendo tributada, né? E você está comprando e vendendo imóvel em outro estado, pode ser, sim, que você seja sujeito ao ganho de capital no estado em que você é residente ou que a empresa foi criada e no estado em que você está vendendo a propriedade. Aí muita gente só acha que vai pagar no estado que é residente, ou muita gente acha que só vai pagar lá no estado que vendeu. Então isso vai depender do quão agressivo é a política tributária de cada estado. Então, às vezes, quando os dois estados tributam o ganho de capital, que é a maior parte, tá, gente? Falando a verdade. Você vai ter tipo um crédito em relação ao estado, geralmente, que a empresa é residente, não que ocorreu a venda, tá? Mas tem que ficar ligado nisso, porque senão você pode, né, não fazer a declaração de imposto de renda e depois ser multado, penalizado por isso, e pagar juros sobre o valor, a tributação do ganho de capital sobre a venda de um imóvel, por exemplo. Fique ligado. Quer tudo certinho? Pense nisso. Por favor, pessoas, saiam da informalidade e
e sigam as formalities. Eu falo tanto sobre isso aqui porque quase nenhum contador fala disso. Eu não entendo por quê. Vamos lá, vou explicar. E uma das principais ações para você seguir e estar em compliance, seguir as formalidades, é registrar, documentar as principais decisões da sua empresa. E, gente, isso é muito simples. Você acha template aí na internet, entendeu? Ou então você pode contratar alguém como a Brazilian Solutions que vai fazer isso pra você. Mas basicamente o que é? Sabe o Grêmio? O Grêmio. Quando você tem que documentar. Hoje aqui na reunião do Grêmio, eu, fulano, estava presente, também a Natália, a Ciclana, etc. E aí você fala assim, mas e se eu for o único dono da empresa? Aí você vai colocar que só você estava lá presente. Você vai fazer uma reunião você com você mesmo e vai documentar a principal decisão da sua empresa naquele dia. Quais decisões realmente são motivos para serem documentados? Por exemplo, compra de imóvel é uma delas, tipo compra de real estate, propriedades. Compra, por exemplo, despesas assim maiores de maquinaria, né, empréstimos, contratos com investidores, a abertura de conta no banco. Então, quando você abre empresa, você já pode ter uma primeira reunião, entendeu? E isso é muito importante, porque se um dia você sofrer um processo, você tem tudo isso organizado, e isso prova as formalidades, que você está seguindo as formalidades legais de uma empresa. E outra questão, por exemplo, o chatinho do bookkeeping, que vocês amam, né? E aí todo mundo vem com as inseguranças. Natália, eu tenho que guardar recibo. Ninguém gosta de recibo, gente. Mas fala sério, né? Aquele papelzinho apaga. Então, gente, facilita. Usa aplicativo. Hoje em dia é muito mais fácil. Você tira foto. Isso é um adestramento mental mesmo. Você se adestra que você acabou de comprar algo, e não comeu e está trabalhando, pagou gasolina do carro, enfim, etc. N formas que você pode deduzir do imposto de renda. Vai lá, tira foto, põe no aplicativo, põe numa pastinha em algum lugar, tá salvo, acabou. Aí você não tem que ficar guardando, organizando recibo por data. Ah, meu Deus, aquilo é uma perda de tempo. Eu faço isso, gente. Ninguém merece fazer isso na vida, entende? Não existe. Só não existe. Usa o aplicativo. Né? Estamos na era digital, informacional para isso, tá? Por favor, modernize-se. Gente, agora vamos para um ponto final. A maior insegurança de quem tá abrindo empresa. Mas qual é o melhor tipo empresarial pra mim? Como eu vou definir isso? Então, isso é muito pessoal. Eu não poderia definir aqui de todo mundo falando num simples vídeo. Isso tem que ser analisado. Mas eu vou trazer para vocês os pontos que você pode analisar. Então, a primeira coisa que você pode usar para definir isso é renda familiar. Por que a renda familiar é importante? Porque você sempre vai ouvir o vizinho, alguém no YouTube, qualquer coisa assim, falando uma informação que é, na dúvida, abre uma LLC. Eu já falei isso várias vezes, mas as pessoas falam isso porque a LLC é um coringão e você pode ser tributado de formas diferentes. Só que elas não te contam que você tem que ir lá escolher como é que você vai ser tributado. E isso é muito importante porque quase todas, com exceção de uma forma de tributação, que é essa corporação, são entidades ditas pass-through. O que é isso? Que todo lucro ou prejuízo vai passar para você no seu imposto de renda pessoal. É isso mesmo. E mesmo que você não colete nenhum dólar, nem um centavo da conta da empresa e passe para sua conta pessoal, todo lucro vai ser considerado o seu lucro no seu imposto de renda e vai agregar a quem? A renda familiar. E por que isso é importante? Porque se você tem outras fontes de renda, se você é casado com um milionário, enfim, casado, se o seu cônjuge tem um salário mais alto e tal, isso pode afetar o tax bracket. O que é isso? É a porcentagem de imposto que é calculada sobre a sua renda. Isso pode ser afetado. Imagina toda a sua renda
sendo tributado numa porcentagem muito maior do que é hoje, porque você não analisou isso antes de abrir a sua empresa. Mas, se você analisa e pondera os pontos que são mais importantes para você, a sua renda, qual tax bracket você tá hoje, isso não tem por que ser uma insegurança. Capite? Outra coisa são também objetivos, seu ponto de partida, e principalmente no caso para os investidores. Quanto você tem de dinheiro para investir? Se você vai investir pouco, né? Talvez não vai mudar tanto esse seu tax bracket lá da sua renda familiar. Então, aí você pode abrir, por exemplo, uma LLC que é tributada como indivíduo no seu imposto de renda pessoal, né? Que vai ser um processo mais lento. Talvez você demore mais aí do que uns 6 meses para vender uma propriedade, ou porque você tem pouco capital, você não quer trabalhar com investidor, por exemplo. E aí vai demorar mais para você fazer uma renda maior e, por exemplo, investir em outras estruturas, né? Que você poderia pagar salário, por exemplo, que vai ter, né, um certo custo com isso também. Aí, nesse caso, uma LLC, por exemplo, é interessante. Levando em consideração a renda familiar, claro. Também, para você vencer essa insegurança de vez, como é que você faz? Você precisa, de novo, eu vou trazer isso aqui, plano de negócio. Porque as pessoas muitas vezes ficam muito inseguras, que elas ainda não pararam para pensar, colocar num papel onde elas vão. Principalmente investidor. Tem muito investidor, sim. Não definiu nem sequer se é fazer aluguel, Airbnb, wholesale, ou tax sale, ou investir em mobile home. Tá, não conseguiu ainda definir isso. E aí já tá pensando em abrir empresa porque tá muito ansioso, tá insegura com isso tudo, né? E aí fica difícil definir essa estrutura tributária. Porque você não sabe onde você quer investir. Você não sabe quanto você quer fazer no ano, quanto você tem para investir, se você vai ter investidor ou não, né? Tudo isso vai influenciar. Então faça um plano de negócios. Se você não quer fazer algo super elaborado, parece um monstro, não vai ficar inseguro com a solução da insegurança, né? Mas, então, só escreve no papel. Tipo, quando a gente tira as ideias da nossa cabeça, facilita muito a gente se organizar, né? E aí a gente consegue definir prioridades e definir o que a gente realmente quer. Para isso serve um plano de negócio, tá bom? Gente, essas foram as dicas para você tentar sanar essas inseguranças. Essas são as principais inseguranças que eu observo nas pessoas. Converso diariamente com pessoas que estão abrindo, iniciando seu business, suas novas ideias de empreendimentos e investimentos aqui nos Estados Unidos. E eu vejo que essas são as principais. Você aí, tem alguma outra insegurança que eu não abordei aqui, que você gostaria de trazer? Vamos acabar com isso agora!